Morar a bordo de um veleiro em países com cultura e clima tão diferentes do nosso país me fez valorizar muito mais o Brasil, mesmo com todos os seus problemas. Aceitar minha brasilidade e ter orgulho dela, apesar de ainda não termos nem a bandeira de nacionalidade da tripulação no nosso barco. Eu já havia morado no exterior, mas na época eu não tinha o olhar sobre a vida que eu tenho hoje. E a falta de referência atrelada ao encantamento por novidades da juventude me fazia romantizar um pouco o velho mundo. Eu não conseguia enxergar antes as nuances que se apresentam nas interações entre pessoas europeias e latino-americanas. Talvez a minha experiência seja potencializada pelo contraste entre a grande autoestima de pessoas que crescem em países com infraestrutura de moradia, segurança, saúde, educação e falando diversas línguas, o que deveria ser o básico para todo ser humano no meu ponto de vista, e a realidade das que crescem em países que são considerados de terceiro mundo. O complexo de vira-latas é algo que precisa ser combatido internamente, mas mais de uma vez nós fomos tratados com desconfiança ou como menos importantes do que os outros clientes, por sermos brasileiros e termos um barco em comum. Para não ser injusta, também foram muitas as vezes em que pessoas aleatórias vieram até nós, muitas vezes desviando de seus rumos, para gritar de longe: "Que barco maravilhoso!" Tudo que é diferente, que foge do comum, tem esse poder de provocar o status quo, tanto positiva quanto negativamente. E essa percepção tem me ensinado muito sobre altos e baixos. As marés altas e baixas da mente são tão intensas aqui que em um dia eu estou falando: "Nossa, é maravilhoso viver isso." No outro eu tô pensando: "Que perrengue enorme só pra pegar água e ir no mercado." No outro eu estou visualizando a gente ancorado no Caribe. E no outro eu estou fazendo conjecturas de possíveis cenários de venda do barco ou de deixá-lo no seco por um período até que a gente se estabilize financeiramente. O claro e o escuro, a vida e a morte, a alegria e a tristeza, todos são partes de um mesmo rio que nunca cessa de fluir. São feitos da mesma matéria. Assim como o frio e o calor são extremos de um mesmo termômetro. O yin e yang não são forças que se opõem, mas que se complementam, existindo em uma interdependência essencial. O yin contém um pouco do yang e vice-versa, simbolizando que até mesmo no mais puro dos opostos há uma semente do seu contrário. Na nossa vida em um veleiro, essa dualidade se manifesta de inúmeras maneiras. Um desafio pode ser uma fonte de estresse e sofrimento, mas também uma oportunidade de crescimento, aprendizado e fortalecimento da resiliência e autoestima, e até mesmo das nossas relações, já que nos coloca em uma posição de trabalho em equipe e tomada de decisões o tempo inteiro. O fracasso é frequentemente o precursor do sucesso, pois ensina sobre os limites e nos motiva a buscar novas abordagens. E o perrengue forte daqueles que pensamos que vamos morrer vira uma baita de uma alegria quando superado. A reflexão sobre essa dualidade nos convida a ir além do julgamento superficial. Em vez de rotular eventos como totalmente bons ou totalmente ruins, somos desafiados a buscar a totalidade da experiência. A sabedoria reside não em eliminar um dos lados, o que seria impossível, mas em reconhecer a interconexão de ambos. Ou então, a aprender a analisar os pontos fortes e fracos entre duas possibilidades de escolha, pesando o que para si é prioridade, para se fazer uma escolha consciente. Quando nós escolhemos esse modelo de catamarã,
em comparação com barcos monocasco, isso ficou muito claro. Ambos têm pontos fortes e fracos. Dentro da nossa realidade, do que é possível para a gente, não existe um melhor, existem as escolhas e renúncias. Durante ventos fortes, por exemplo, o nosso catamarã tem um balancinho muito mais suave do que um monocasco, e a casa não fica de lado com a força do vento. Mas quando o vento não é tão forte, pelo fato de ser um barco super leve, nós acabamos balançando mais que um monocasco, que tem um centro de gravidade bem baixo e um peso muito maior. Temos uma incrível área externa de deck, que é com certeza o ponto mais alto. Temos o calado, que é a parte submersa do barco, bem pequeno, o que possibilita ancorar e navegar por áreas bem rasas, com menos risco de encalhar, e permite até mesmo que estacionemos na areia da praia, se quisermos, e as condições permitirem. Kanaloa proporciona uma maior privacidade entre cabines, por ter 2 cascos separados, e tem um custo de manutenção mais baixo, por ser todo pensado em simplicidade de sistemas. Os motores são menos potentes que os de um monocasco, mas são 2, o que traz uma certa segurança em caso de falha de um. O risco de virar um barco como o Kanaloa é extremamente baixo, mas se ele vira, ele não desvira sozinho como um monocasco, que atua como um João Bobo com o peso de sua quilha. Se está chovendo, a gente se molha para ir da cozinha para o quarto. Não tem aquela sensação de casinha compacta de um monocasco. Todos os cômodos são isolados. Tem muitas escadas íngremes que precisamos ficar atentos com a criança o tempo todo, mas que nos mantém com o físico em dia. É mais difícil achar vagas em marinas por causa da largura e os valores acabam sendo 1,5 vezes mais caros. Talvez a pior parte em quesito navegabilidade seja que esse barco não consegue pegar muito bem os ventos que vêm mais de frente, quanto os monocascos. Mas viver plenamente e ser feliz com as próprias escolhas significa aceitar que a luz só é perceptível por causa da sombra, e que a alegria tem um sabor mais profundo quando conhecemos a tristeza. Ao abraçar essa visão, a vida se torna menos sobre a busca incessante por um estado de felicidade ininterrupta e mais sobre a aceitação da complexidade do real. A verdadeira maturidade emocional, talvez, esteja em compreender que a dualidade não é uma falha do universo, mas a própria essência de sua beleza e de sua dinâmica. O valor da vida não está na ausência de problemas, mas na capacidade de encontrar sentido e beleza, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Diário da Imediata é uma maneira que eu encontrei de registrar, guardar, depois rememorar essas experiências e aprendizados. Se você achou legal, achou interessante, quer apoiar, fique à vontade, compartilha, siga nosso canal e a gente tem o Apoia-se também, apoia.se/canoacanaloa e o buymeacoffee/canoacanaloa, que estão aí disponíveis para apoios. Gratidão.